Nós estamos aqui no capítulo 13, ainda no processo da reencarnação do Segismundo, né? Na frase que diz assim: sim, respondeu a outra, Segismundo tem lutado muito pela redenção, e nessa luta vem sendo um servo devotado a todos nós, bem merece as alegrias desta hora. Muitas pessoas acham que no plano espiritual não há crescimento, só no plano material que você desenvolve espiritualmente. É um engano. O desenvolvimento se dá nas duas. No plano material é mais difícil porque você não tem a consciência ampla que você pode ter no plano espiritual, sendo que no plano espiritual você pode ter uma consciência tamponada por interesses, por desvios, né? Quando você é consciente e você sabe que precisa melhorar, o seu empenho no plano espiritual é um ensaio mais fácil de proceder em comportamentos para que você, quando reencarnar, possa colocá-lo em prática na inconsciência, o que torna mais dificultoso no plano material. Mas há um aprimoramento, não só um aprimoramento. O que o Segismundo conquistou na medida que ele buscava a sua redenção? Ele conquistou simpatias. Porque todo o bem que você faz para alguém, você ganha a simpatia dessa pessoa. Nem de todos, porque tem gente que mesmo bem fazendo não vai te dar nenhum reconhecimento, nem é necessário disso, mas há uma probabilidade muito grande de você ganhar simpatia. O bem gera uma possibilidade de vínculos sem interesse. E essas simpatias, elas vão criando um fortalecimento em torno de todos nós, quando nós abraçamos o bem como metodologia de vida, já que nós não somos bons. Eu posso não ser bom, mas eu posso praticar o bem. Não é assim? Que é o nosso propósito. Eu sei que é difícil porque a nossa tendência é reagir ao mal do outro. É muito mais fácil eu padronizar o meu comportamento na condição de animal reativo do que de um ser criativo, que tem que criar uma proposta diferente em cima da ação do outro sobre nós. O nosso empenho, a nossa dedicação nesse sentido, ela é muito salutar. Porque tem gente, por exemplo, que não está lutando pela redenção. Eu tenho que ter consciência que eu tenho que lutar pela minha redenção. E lutar pela redenção exige dedicação, empenho. Nós não somos bons, elevados e nobres, nós somos empenhados. O grau da nossa avaliação espiritual na Terra ainda não está pelas qualidades essenciais, mas está pela qualidade de dedicação que nós podemos ter. Se eu tenho uma abnegação, um processo de dedicação mais firme, isso conta na minha vida. Porque nós podemos ter uma espontaneidade na ação negativa, que é o nosso padrão animal do passado. Reagir ao que os outros fazem, agredir quando os outros agridem, isso é condição animal. Mas o que nós somos chamados a fazer? No mínimo, solucionar o problema a partir de mim. O que é solucionar o problema a partir de mim? Eu posso não agir no bem, mas eu não vou entrar na sintonia do mal. Deixa o mal fora. A perturbação tem que estar fora, não pode estar o quê? Dentro. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Vamos descobrir por quê. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos, no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Então ainda não era o momento de trabalhar o processo da reencarnação. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam no cérebro.
O orientador percebeu meu estado da alma e talvez por esse motivo deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indaguei Segismundo, recolhido nos braços acolhedores, indiquei Segismundo, recolhido nos braços acolhedores, que o guardava, e perguntei: nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem com as mesmas expressões que o caracterizam em nossa esfera? Olha a pergunta dele, né? São detalhes da reencarnação. E é interessante que nós podemos achar que não, mas existe uma lei material operante sobre nós. E que ela atua decisivamente na nossa formação, principalmente de espíritos que ainda sofrem a influência da matéria, nos padrões de pelo menos dos 50%. Quando você atinge um patamar superior, que está na hierarquia dos espíritos, dos bons espíritos, a influência da matéria começa a ceder sobre a influência espiritual. Quando você atinge os padrões de 50, 52, 55, ainda há uma pressão material. Mas você começa, nesse patamar, você começa a agir sobre a força material, sobre a matéria, até você ultrapassar os limites dos 60% a 70%. Há ainda um certo nível de influência, mas o espírito começa a senhorar-se dos poderes de influenciação direta sobre a matéria, podendo articular uma decisão partida do espírito a contraposto à perspectiva da matéria em si. Nos padrões mais inferiores, quando a matéria predomina sobre o espírito e começa a descer a um padrão de 60% de matéria e 40% de espírito, a perspectiva das forças materiais e das leis físicas impera com muita perspectiva. Então, a própria mediunidade, que nós poderíamos qualificar como um padrão de influência de um organismo espiritual sobre um organismo físico, já que esse organismo espiritual começa a ter uma força sobre as leis físicas que o rege, começa a flexibilizar a ação do perispírito sobre o corpo, produzindo a abertura de uma qualidade perceptiva além da matéria, abrindo nos aspectos que cada um tem, nos compromissos que traz consigo, conforme uma imposição, por exemplo, de ordem espiritual, no fenômeno da articulação reencarnatória, que programa você ser médium vidente ou médium. Aquela área em si, ela não sofre tanta imposição sobre as leis físicas para tamponar a sua qualidade perispiritual, produzindo uma certa abertura nas possibilidades de alguém articular capacidades extrafísicas, né? Mas em se tratando do comum, nós reencarnamos sobre uma estrutura perispiritual, um protótipo pré-existente. Quando você mergulha na matéria, a lei física faz o quê? Determina a qualidade daquilo que nós precisamos, excetuando a imperiosa lei do mal. Parece que a lei do mal produzida por nós tem uma capacidade de modificar as leis materiais para insinuar deficiências, probabilidades de influência patológica e assim sucessivamente. Porque provavelmente as irradiações emitidas por esses campos são irradiações muito próximas da materialidade e suficiente para atuar sobre as leis da matéria e alterá-las. Então, se eu tenho no perispírito uma indisposição nos órgãos excretores, no estômago, há uma grande possibilidade de eu reencarnar, e na hora que eu recebo o influxo das leis, por exemplo, das leis da herança paterna e materna, ao receber aquele influxo, a minha ação perturbadora pode determinar uma mudança na organização fetal.
abrindo um senão naquele processo. Ó, aqui vai ter uma fragilidade, aqui vai ter uma deficiência e aqui uma possibilidade de manifestação com problemas no processo do mecanismo reencarnatório. A hereditariedade espiritual. Isso, porque aí a nossa herança espiritual, que muitas vezes está descrita nos livros sagrados, dizendo que você sofrerá a ação até a 4ª geração, ou da geração futura. Ali nós estamos articulando uma perspectiva de herança do meu espírito para com o meu espírito. Então nós temos 2 tipos de herança. A herança oriunda da matéria para a matéria, que é a herança de corpo para corpo, e a herança do espírito para espírito, porque nenhum espírito herda do outro espírito nada. Herda materialmente falando. Porque herdar materialmente falando é herdar elementos que o corporificam, não que o formam. Porque eu só herdo o que formo, e eu só herdo de mim o que eu faço. Então, meu filho, eu sou criminoso, meu filho nasceu criminoso porque herança de mau caráter. Não, é o espírito de mau caráter que estava comigo, por sintonia natural, reencarnou comigo, com a mesma tendência que me insinuava. Ele vai nascer com as mesmas tendências que nós dois sintonizamos. Assim como o artista, né? Quantas vezes um inspirador dele fala assim: eu quero nascer como filho dele, que é um artista muito bom, vai me dar uma continuidade de trabalho, nasce como filho, não herdou do pai, isso não herdou nada, talvez seja até superior ao pai, ultrapassando essas leis físicas. Mas vamos entender a resposta conforme os espíritos vão trabalhar, né? Alexandre respondeu sem titubear: raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando modelo de configuração típica ou, mais propriamente, uniforme humano. Os contornos, as minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio com a lei da hereditariedade. Então veja bem, articulando funções fisiobiológicas, existe uma lei imperante. É assim? Que eu vou ajustar-me a ela, vou ter estômago, vou ter intestino, vou ter, não é assim? Eu tenho um padrão de obediência a uma espécie e suas conquistas elaboradas, né? A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Se os cromossomos vão determinar as minhas características fisiológicas, eu vou me ajustar biologicamente a elas, recebendo do pai e da mãe os elementos que eles vão introduzir por lei de imperação material. Num caso do Cristo, não. Quem escolhe a formação que quer é ele. Mesmo porque o espírito dele tem toda a influência sobre a matéria. Ele tece do jeito que quer. Ele é grau 100%. 100% espírito, 0% de matéria. Se nós somos grau 50%, então há uma oscilação, sendo que como é 50% de matéria e espírito, mas falta eu conquistar os 50% do espírito para predominar, eu estou na base de um princípio de espírito e 50% de condicionamento material. Quem vai imperar? A matéria, né? Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel. Tem outro elemento ainda que pode influenciar. Quem que é a influência de quem que vai poder influenciar? A mente da mãe, que no automatismo dela, sem ela saber, assim como o João de Barro faz o barro, a casa de barro, ela ajuda na formação corporal do filho. E ainda podendo tecer uma certa influência quando ela sente medo de como o filho vai ser, não é assim? Aquilo que poderia ser natural, ela pode ainda influenciar, perturbando a funcionabilidade das leis materiais, não é assim? Olha a sutilidade dos processos. E essa influência já não é de matéria a matéria, é de espírito sobre
sobre a matéria. A atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, que vai exercer uma ação cirúrgica, proporcionando determinados valores que o corpo possa ter, não a benefício da conquista do próprio ser, mas a benefício dos propósitos que ele possa ter, né? Como a missão mediúnica, a missão da fala, a missão de... né? Quantas funções existem nesse sentido, né? Que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante. Aí nós estamos falando de uma influência mental, que não é a obsessão, porque é uma influência amorosa. Qual que é o oposto da obsessão? A obsessão é perturbação, desarmonização. A outra é o que? A harmonização, a afetividade. Então existem duas influências em nós, naquele símbolo do anjinho do que? Isso aí, né? Nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo, como de dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o seu futuro no tempo e no espaço. Então, muitas das expressões dos livros sagrados que se trata de templos, porque aí pode se tornar numa amplitude, mas um dos templos que nós temos naturais na vida é o próprio quê? Corpo. Tem que saber se nós fazemos dele um templo. Não é assim? E eu não estou falando de templo aqui no aspecto só religioso em si. Porque se eu não consigo usar a voz de uma forma equilibrada, no sentido de não falar palavrões, distorcer julgamentos, que tipo de templo eu estou fazendo na manifestação que essa expressão do templo tem? Se os meus olhos são julgadores, diminuidores, qual que é o potencial desse templo? Não é assim? Então, o planeta Terra é um templo? É. Nosso templo de acolhimento existencial. O corpo físico é um templo? É. Então o que é um templo? É toda a instrumentação que Deus nos empresta para podermos operar na produção criativa do bem, da qual eu posso desvirtuar, conduzindo o potencial criativo para o quê? Para um plantio de lei de causa e efeito. Se eu tenho um nível de consciência maior, eu começo a ficar mais vigilante no uso do tempo, para que o templo do Senhor seja honrado e sagrado. Não é assim? Na forma de andar, na forma de olhar, na forma de agir. Mas para nós ainda a vestimenta não tem esse significado. Nem a vestimenta, nem o planeta, mas nós entramos no centro espírita, ou entramos na igreja, ou entramos e temos uma sensação de que eles são o quê? Sagrados. Já tá bom. Muito superficial aí, não é assim? Mas já tá bom. Eu tenho que aproximar ele cada vez mais da nossa realidade o quê? Interna, né? Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é um resultante de conflitos biológicos, esquecido de que muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual, que acima disso tudo tem toda uma força auxiliando quem está em processo de manifestação. Segismundo terá então insistir em uma forma física eventual, imprecisa por enquanto ao nosso conhecimento, ao seu conhecimento, viu, André? Uma certa imprevisibilidade, lógico, mas
Nas questões generalizadas, os espíritos sabem do potencial que esse corpo pode o quê? É como se eu vou pegar um carro e eu sei todas as estruturas potenciais que ele pode oferecer para ser usado. Nem todo mundo que compra um carro sabe disso. Usar 100% o potencial de um carro tem. E hoje em dia, celular, né, assim, você pega um instrumento ali, você está usando talvez 20, 30%, né, de um potencial que não sei por que eles escondem o resto. É assim. É assim. Tem gente que já está satisfeita só com o uso dele, já é o suficiente. Né? Assim, é mais ou menos assim que se opera na nossa realidade reencarnatória. Porque o potencial que o nosso corpo tem, nós nem, né? Se tivéssemos diretamente ligado ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular. Mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Então, existe uma previsibilidade reencarnatória quanto ao potencial de uso. Ao potencial de possibilidade de vitória espiritual. Existe um tantão de coisas que os espíritos têm uma probabilidade de que pode acontecer. E um percentual de que você pode chegar no plano espiritual, eles falarem assim: você é um espírito que atingiu um percentual de 60% daquilo que era passível de acontecer. Já pode bater palma. Se nós chegarmos como comumente nós chegamos, 20%, 10%, é aquilo que nós estamos sempre fazendo o quê? Repetindo. Tá claro? Não é de estranhar se nós encarnarmos 10% de novo, hein, meu filho? Você faz tudo igual? Encarnação é encarnação. Que isso? Troca aí. É? Você está na hora de aumentar um pouquinho, né? Diz que tem gente que está há 10 mil anos no mesmo jeito. Você viu. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que refira ao bem e não ao destino. O bem é o potencial que a pessoa pode usar daquilo que pode fazer. E também as limitações. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse das informações a que nos reportamos, porque ninguém penetra no educandário para o estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e nem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Então o Segismundo, por exemplo, sabe de todas as limitações, aquilo que é possível, aquilo que não é possível, nasce com o potencial predisposto a poder fazer. Era isso que eu queria perguntar, se tem pelo menos 10% de fatalismo nessa história aí, porque os planetas têm fatalismo, né? Está sempre seguindo. Logicamente, quanto menos consciente o ser, mais fatalidade existe. Quanto mais consciente o ser, menos fatalidade vai existir. Num padrão como o nosso, há um padrão muito alto de fatalismo nesse sentido, em se tratando de articulação fisiológica. E alguma fatalidade em tratando-se da minha necessidade de escolha pessoal no processo de receber, por exemplo, uma cegueira, uma limitação fisiológica de nascença, por exemplo, a fatalidade é quase 100%, por exemplo. Nasci cego, é 100% a fatalidade. Uma fatalidade escolhida por quem? Então quem escolheu a fatalidade fui eu. Não foi fatalidade de Deus, não. Ah, meu filho nasceu cego, pode ter certeza, quem escolheu foi ele. Uma fatalidade decorrente das escolhas do passado. Porque a lei de causa e efeito é fundamentada em duas leis: causa e efeito. Causa é o quê? Livre
arbítrio. Depois que eu fiz, vem o que? O determinismo. O que é determinismo? A ação decorrente da minha escolha. O único determinismo que existe no universo fora disso chama-se o bem. Quando eu escolho o bem para viver, eu estou no determinismo divino, que deveria ser o determinismo da nossa vida. Mas nós não temos capacidade, muitas vezes, de escolher o bem como determinismo divino, e escolhemos o bem-estar pessoal como fator primordial de orientação para a nossa existência, criando a egolatria. A egolatria, que é a representação sustentadora do nosso eu perante o outro. Samuel, mas eu acho que não seria fatalidade, porque aquilo foi programado de certa forma, ou pelos agentes, ou por ele. Então não é fatalidade. Então ele cria a fatalidade dele. É consequência daquilo que ele quer. Então, na lei de causa e efeito não tem a fatalidade, não tem? A fatalidade muitas vezes é a fatalidade escolhida. É porque ele pergunta para o mestre lá, ó, será que tem alguma coisa que não é previsível aqui para nós? Foge da lei de previsão? Dentro da lei de previsibilidade, por exemplo, nascer na conjugação sexual de dois seres. Então, fatalidade biológica. Quanto mais próximo da realidade material, mais é fatal. E alguma das fatalidades vai estar ligada à escolha. Eu quero nascer cego. Então já existe uma fatalidade pela sua escolha. Ou, ontem eu furei os olhos dos outros lá. Fui furando o olho, criei uma fatalidade para mim sem escolher. Mas aí nesse caso não deixa de ser fatalidade? Isso, não deixa de ser fatalidade porque está determinante a acontecer. Mesmo assim, excetuando fisiologicamente da fatalidade, em se tratando do campo mental, há uma probabilidade de ter uma intervenção, uma interferência e mudar a fatalidade, porque fatalidade não existe numa perspectiva mais essencial. Porque nada cai, não cai uma folha do céu sem a permissão. Você vê, mas fisiologicamente existe. Fisiologicamente, você vai ter que ter uma fatalidade de ter uma estrutura fisiológica humana, por exemplo, na condição humana, ou na condição animal como animal. É uma fatalidade. O espírito não tem escolha de falar assim, eu quero ter um corpo de marciano. Pois é, mas vamos supor que eu nasça sem visão, né? Porque eu escolhi no plano espiritual. Isso. Mas deixa de ser uma fatalidade. Isso. Uma fatalidade pela sua escolha em decorrência provavelmente de algo que você... Então, mas mesmo nas leis físicas, porque até as leis físicas nós estamos podendo controlar, num plano de vida em que eu começo a intervir nas leis físicas, então eu vou fazer uma cirurgia genética, sei que você tem uma probabilidade de uma deficiência visual, eu vou fazer uma cirurgia genética para que você não tenha, aí no planeta Terra, quem precisa da fatalidade não pode nascer. Alguém assim, não, eu quero nascer com paraplegia. Mas meu filho, Zé Gotinha está até na Amazônia. Onde você quer nascer? Pode ter um lugarzinho no planeta ainda, que pode ter um lugarzinho lá que não tem Zé Gotinha. Mas pode ser aqui também, porque às vezes tem muito lugar que não vai Gotinha. Isso, mas tem que ser muito influenciado, né? Porque hoje até os próprios médicos, enfermeiros fazem o quê? Provavelmente eles vão visitar, conforme não sendo uma cidade grande, né? Conforme uma região mais velha, eles vão lá naquele lugarzinho para colocar o Zé Gotinha para lá, porque você vê, começa a romper a barreira da lei física, onde a fatalidade imperava o quê? Quase na sua totalidade. É aquela história do Einstein, se Deus joga dados, não é previsível. Isso mesmo. Se Deus não joga dados, então é previsível. Você vê a lei. Eu não tenho escutei a fala dele. Deus não joga dados. Tá claro? Mas dentro de uma dinâmica material é quase uma Aos nossos olhos. é quase uma, vamos dizer assim, hidrogênio
com oxigênio no universo vai virar o quê? Em qualquer lugar? Água. A água é feita de hidrogênio e oxigênio em todos os parâmetros do universo. Isso chama-se unidade divina. Existe uma complexidade divina no processo de criação, mas existe unidades, determinando que só existe um Deus. Tá claro? Determinando a perspectiva da vida. Mas em se tratando da mente, as determinações não funcionam muito não. Basta ver que os pais gostariam que os filhos fossem objetos modeláveis do jeito que eles queriam, né? Assim? Tem até uma linha na psicologia que fala, né? Que é o behaviorismo, né? Me dá a pessoa que eu formo ela, vai fazer isso. Pra ver se você vai. Porque nós estamos tratando de um centro vivo que sofre influência, mas pode não sofrê-la. Mas num parâmetro coletivo, em padrões evolutivos muito próximos, os espíritos podem determinar assim, ó, numa faixa, a mente desse grupo de espíritos é muito influenciada. É quase uma determinação. Ah, mas tem um ou outro que não é. Aí você está falando, não estou falando da generalidade. Na maioria. Então, se eu chego e sei disso, imagina eu reencarno e sei disso. O que eu vou fazer da minha vida? Influenciar a mente alheia. Detentor dessa. Quantas vezes os espíritos desencarnados fazem isso com a gente? Sabe que nós somos influenciados. Tem um filme, não sei, um filme do aviador que desencarnou. E ele não sabia que ele podia influenciar a vida do outro, né? E o espírito lá dele falou assim, ó, você consegue influenciar na vida do outro, mesmo nessas suas condições. Quer ver? Chega perto daquela pessoa e joga uma onda mental firme do seu pensamento para ela. E ele estava varrendo assim, o cara estava varrendo assim, ele chegou assim e falou assim, você é feio. Você é feio. O cara olhou para o espírito do carro que estava lá dentro. Não é que eu sou. Aí ele estava até feliz, aí fez o quê? Ficou triste. Você vê como é que nós estamos articulados e os obsessores não sabem disso? Sabem, né? Os obsessores fazem conosco o que nós deveríamos fazer conosco, que é autoconhecimento. Só que o obsessor não faz nele, faz em quem? Porque ele vai te estudar completamente e falar assim, qual que é o ponto fraco, o que eu preciso pensar, o que eu preciso articular para mim dominar a mente dele. Porque a nossa mente é passível de influência. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Determinismo educador. Olha como é que as coisas começam a imperar em nós. Eles precisam me educar. Eu queria nascer bonito para chamar a atenção de todo mundo. Não, meu filho, isso você não vai te crescer em nada. O que você precisa espiritualmente? Ficar humilde, apagado. Qual que é a melhor perspectiva para você? Fica feio, baixa, assim, assado. Que você vai sofrer muito mais na terra, mas você vai sair muito bem no espírito. Porque muitas vezes a nossa ânsia de felicidade está voltada à felicidade comum. Enquanto para os espíritos eles não querem nem saber da felicidade comum. Eles querem saber da forma como nós voltamos no plano espiritual. E para eles, conforme nós voltarmos, eles vão olhar o percentual de aceitação do processo reencarnatório. Se eu fiquei muito revoltado, mas de vez em quando aceitava, ele vai falar assim, 10% de aceitação. Já está bom, para quem não aceitava nada. Não é assim? Já tem um grau de conquista. A reencarnação sistemática é sempre
um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Então vai avaliar meus conflitos, minhas dores, minhas confusões no plano espiritual, daquilo que eu preciso melhorar. Eles vão fazer uma programação para pré-estabelecer um processo de retificação, que é o que nós temos na vida. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem na maioria das vezes os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Eu queria morar nos Estados Unidos, não queria morar na Holanda, eu queria morar... Isso aí, meu filho, você custou reencarnar aqui porque você escolheu aqui. Crise política, crise de corrupção, porque você era professor disso. E não reclama, não. Faz particularmente a sua parte. Você tem que primeiro afirmar o que você precisa fazer com você. E não tenta ensinar os outros, não, que você não tem autoridade, não, porque ninguém vai te escutar, não. Que o pessoal já te conhece de outros carnavais. Você não tem autoridade nenhuma. Mas se eles verem você fazer, eles vão até falar assim: o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Ele não era disso, não, é? Não é assim? Esse é o nosso padrão de transformação ao ambiente. O mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. À vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais. Então, além disso, eu tenho cooperadores, são meus pais. Quanto mais eu criei problema na vida dos outros, mais cooperadores deficientes eu vou ter, porque eu vou ter o pai do tamanho e a mãe do tamanho que eu criei. Eu não sou um espírito bom que sai plantando bem, aí você fala assim: vou reencarnar, quem quer ser meu pai? Tem 100 mãos assim, eu quero, não é assim? Nós somos aqueles assim: quem quer ser meu pai? Todo mundo sai correndo. A gente chama a alma misericórdia e vazia, meu filho. Você não quer fazer uma caridade, não? Ali, porque ninguém vai querer ele, não. Ou ela. Aí alguns corações. Tem uns que não tem direito de ter o pai e a mãe, porque aí ele só fala assim: mas você só vai fazer ele nascer e vai desencarnar, tá bom? Porque ele não merece nem ter alguém do lado. Se existir, é por misericórdia. Espero que ele tenha. Eu não vou reclamar de nada. Nós não podemos. Brasileiro, então, a rapa de taxa dos problemas planetários. Ué. Por que só o evangelho cabe para o Brasil? Brasil, coração do mundo, padre do evangelho. Todo mundo acha que aqui é privilégio. Brasil, coração do mundo, padre, é privilégio. Não, só o evangelho para dar conta de nós. Porque se o evangelho não dá, não tem outra hoje, não tem outra. E eu estou falando de evangelho esclarecido, que o espiritismo é o evangelho traduzido em forma o quê? Ampla. E as pessoas têm essa ideia mesmo, de achar que o Brasil é esse lugar. Pátria do evangelho. Meu filho, você que não faça a pátria do evangelho na sua vida, não. Preparados para ensinar todo mundo. Mas que o Brasil é um bom ensaio, É uma escola dura. E olha que nem Você fala assim: quantas vezes devo perdoar? Aqui no Brasil, 70 vezes 7 é pouco. Jesus teria que fazer uma multiplicação diferenciada, porque a cada esquina, a cada circunstância, tem alguém te fazendo assim: o que você quer fazer? Perdoa ou não? Eles falam que no outro país, se alguém cai na rua, ninguém pensa em acudir. No Brasil, eles pensam. Você vê, já tem uma índole. Tem gente que pisa, tem uns que levantam. Que aqui é o quê? Oscilatório, né? Mas pelo menos a gente mostra que o mundo hoje, eles podem falar do mundo que quiser, mas o mundo tem mais sensibilidade para ajudar do que para prejudicar. As propagandas de televisão, as reportagens podem até mostrar outra realidade, mas não é a verdade. Não é a verdade.
Quem quer guerra aí? Ninguém sai na rua querendo guerrear o outro, não. Tem uns desequilibrados. E tem uns de comando de governo, que não é assim, que querem fazer isso. Mas pergunta se a nação quer. Tem uns doidos lá. Mas se você pegar um percentual do planeta Terra que quer guerra, quem pode pedir para levantar a mão? Quem vai levantar? Pouquíssimo. Isso, aí alguém fala assim, vai ter guerra só se os doidos fizerem entre eles. Deveria pegar um local e falar assim, ó, vocês querem fazer guerra? Vai ali, ó, senta ali no lugar ali, destrói entre vocês. E no dia que vocês ficarem satisfeitos aí, nós não queremos nada com isso, não. Ué, qual que é a razão disso, gente? Mas não estão vendo aí o apego, o que faz as guerras, né? Quantas pessoas, hoje nós temos notícias dos caras matando mulher, né? Assim, pelo apego, pela incapacidade. Essas histórias que nós encontramos no livro Espírita está viva aí, gente. Por quê? É um padrão de plano de prova aí. Por quê? O que aconteceu com o planeta? Eles estão tirando as trevas. O ano mais forte de limpeza das trevas chama-se 2018. É assim? Foi um ano bem... Não é assim? Mas eles também precisavam limpar o umbral. E como que limpa o umbral? Então, nós achamos que nós somos espíritos vindos do plano espiritual, pode até ser vindo dos planos espirituais, mas todos foi recolhido da onde? Então nós somos espírito o quê? Umbralinos. Nós somos aquilo que o Evangelho diz como na fala de Jesus. Ai da mãe que amamentar naqueles dias. Nós somos as gerações das mães que amamentaram naquele dia. Então, uma forma de limpar o umbral é jogar para a terra. Então a terra vira um verdadeiro o quê? Umbral, não tinha outra. O umbral não é umbral porque é umbral, não. O umbral é por causa do grupo de espíritos que estavam lá. Se eu pego um grupo de espíritos que está no umbral e jogo na terra, o que a terra virou? Umbral. Aí tem um umbral melhorado, tem um umbral, né? Assim tem os planos espirituais reeducativos. Cada um de nós elege onde quer localizar. Se quer ficar num umbral pesado, se quer ficar assim, pelo menos no Espiritismo eles nos dão a chance de falar assim, vai trabalhar para o bem. E quem escuta, escuta e vai levar firme esse propósito. Pelo menos é um umbralino em forma de reeducação. Que é um percentual muito alto dos espíritos que estão no nosso lar, por exemplo. Por que o nosso lar é a constituição do mundo de regeneração? Porque lá, a maioria dos umbralinos estão tentando intencionar o quê? O bem. Aí você reencarna aqui e encontra no centro espírita as tarefas do bem. O que você está fazendo? Materializando o que os planos espirituais fazem, que é articular uma tarefa no bem sem cobrar ônus financeiros. Dai de graça, o que de graça é receber. Então aí eu começo a materializar, ensaiando a materialização do nosso lar na Terra. Quando eu costumo com isso, virou o nosso lar. Então a Terra passa a ser um mundo de regenerar, porque é a função do nosso lar. Nesse propósito chama-se função regeneradora, regenerativa. O que nós estamos materializando no planeta Terra. Chega uma hora que você desencarna, está a mesma coisa. Então aí vira uma coisa, você vem aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Só que lá você faz 8 horas de trabalho no bem, aqui você faz o quê? 2 horas. Até você cair na real. Que eu posso transformar todas as minhas atividades numa atividade do bem. Vou fazer comida, faz a comida como se fosse o nosso lar. Beneficiando aqueles que vão comer, com irradiações nobres. Vou dirigir no bem. Aí eu transformo o nosso lar em prática viva, porque o nosso lar, qual que é a diferença dele? É que eles espiritualizam o trabalho, dão um caráter amoroso ao que faz. E nós, quando nós vamos fazer, qual que é o sentimento que nós temos? De obrigar, então é olho por olho, dente, é lei do talião, é lei de justiça. Eu vou fazer, mas eu estou aqui com... Não é assim? O que espiritualiza alguma coisa? A qualidade nobre com que nós fazemos as coisas.
Isso que é espiritualização. Tem nada de falar de Jesus. Isso aí, religiosidade falada é a mais do que superficial e fácil. O difícil é sentir e operar no bem. O que nós podemos fazer. Dar uma conotação carinhosa àquilo que nós estamos fazendo em qualquer setor da vida. Aqui você começa a irradiar uma sensação de que o que o Segismundo tinha em relação a essas pessoas. Ele tinha o quê? Afinidade, ele tinha simpatia. Porque simpatia pode ser pela feição superficial, sorriso. É uma simpatia superficial. Seja bom proceder. É uma simpatia de qualidade diferenciada. Porque é uma simpatia que nasce de dentro de você e não nas manifestações superficiais da educação. Tem muita gente gentleman, né? O pai do André Luiz era um gentleman. Mas espiritualmente era o quê? Um bralinho. Tanto é que o padrão superficial de gentilidade dele não ajudou em quê? Em nada. Até porque quando ele tinha que tomar uma atitude, não era a gentileza superficial que é agradável, era o interesse próprio que aí imperava nele o que ele era. Não foi o amigo dele lá que a mulher estava doente, ele não tinha como pagar lá uma dívida que ele tinha com o pai do André Luiz, e o pai do André Luiz falou assim: não, você tem que pagar, venda a sua casa, eu não quero saber o que está acontecendo com a sua esposa. Eles tiveram que mudar para o interior, perderam tudo para pagar as dívidas do pai do André Luiz, e o André Luiz apoiando ele. É isso mesmo. A mãe do André Luiz, que tinha mais sensibilidade, falava assim: não, mas vamos olhar pela companheira que sempre foi nossa amiga. Aí ele falava com ela assim: ó, negócio é negócio, não vem misturar as coisas aqui não. Esse era o pai do André Luiz. Aquele que cumprimentava na porta do banco. Isso aí qualquer um de nós fazemos assim, ó. Chama superficialidade elevada. Já viu isso? Como que nós entramos no centro espírita elevados? É fácil, gente. Né? Superficialidade. Parece que eu história, superficialidade elevada. Levando isso em conta a cooperação fisiológica, é isso mesmo? É isso mesmo. Dos pais, a paisagem doméstica, o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a terra. Assim, procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo terá que submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Então ele vai ter que vestir um uniforme reencarnatório da escola. É o primeiro padrão, né? Não poderia, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado, ó, novamente o determinismo, né? E nós lembramos que qual que é o determinismo único do universo? O bem. No dia que eu sentir o bem, fazer o bem, eu nunca mais faço mal, gente. Eu nunca mais tenho dúvida, eu nunca mais tenho isso. Então eu entrei no determinismo do universo. Qual que é o determinismo? O bem. Então existe o determinismo, que é o bem e o amor. Não é assim? O instrutor aduziu com paciência: não incida no erro de muita gente. Isto implica a obrigatoriedade de conduta espiritual. E que de alguma forma ou de outra, a disciplina é essa obrigatoriedade de conduta. Não é assim? Você cria um comportamento do bem, já que você não sente o bem. Há uma obrigatoriedade, melhor obrigatoriedade com não obrigatoriedade. Agora, melhor sentido que obrigatoriedade. São passos o quê? Diferenciados no processo de desenvolvimento interior. Não é questão de concordar, não? Também, que é uma obrigatoriedade. Eu vou concordar, mas não queria lá dentro de mim, não. Né?
Dentro de mim eu queria deixar extrapolar, né? Mas eu vou concordar, não é assim? Então, por exemplo, você vai numa campanha do quilo, tem regras. Não pode fazer o que você quer. Você tem que seguir uma regra do trabalho em si. Por exemplo, aí você bate na porta, a pessoa xinga você assim, não vou te dar nada, não, seu demônio. Qual que é a regra que eles vão falar? Não reaja para o outro. E ainda tenta agradecer até o que ela te oferece. Ainda você tem que falar o quê? Obrigado. Lá dentro você está doido, sua reação interna é assim, vontade de julgar na cara dela. Aquele pacote de farinha. Não é assim? Que é o que eu faço no dia. Às vezes também acontece de a gente aceitar a obrigatoriedade, porque na nossa consciência vai vir algo, eu acho que eu já fiz isso uma vez contra e não deu, foi bem. Isso. Não foi bom. Já é um respaldo interior de alerta. Não Aí. Naturalmente a criatura renasce com independência relativa. Então, se existe independência relativa, existe dependência também. Tem até perguntas no Livro dos Espíritos que falam assim: quando o espírito nasce, não tem um poder da matéria sobre o espírito? Tem uma resposta aqui: não, o espírito é tudo. Tudo para quem é o quê? Superior. Para quem é espírito próximo da matéria é quase tudo. Eu tenho Deus inconsciente. Como é que eu concordo com o inconsciente? Você não concorda, você tem que tomar consciência disso para concordar. Que aí tem que passar a ser um Deus com consciência. Você não concorda, não. Se você concordou, foi superficial. E o contrário disso é a dependência absoluta. Né? Você vê, né? No dia que eu depender do amor, eu estou satisfeito. Imagina, a dependência profunda do amor. A gente já nasce dependendo, né? A gente já nasce dependendo. Isso mesmo, esse que é o problema. A gente já é gerada dependendo do outro. Dando um certo liberdade conforme o desenvolvimento da sua consciência nesse sentido. Né? E por vezes subordina certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas, mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido de elevação. Então, onde está a liberdade da criatura? Na elevação. Então, eu só sou livre quando eu faço bem. E enquanto eu não compreender o bem na sua natureza intrínseca para me fazê-lo de forma espontânea, eu ainda sou escravo daquilo que rege meus interesses. Então, eu posso dizer que eu sou livre enquanto eu controlo as minhas ações? Que faz ter reação. Você é livre dos efeitos problemáticos que elas causaram em você. Então há uma liberdade. Liberdade de uma consequência que amanhã você era escravo. Você está livre. Eu só torno livre quando eu não faço, eu não tenho mais aquilo para me prender. Então vamos dizer assim: só vai ler a placa não pise na grama quem pisou. Livre de impureza, livre de imperfeição. Estou livre. Livre de tudo. Um cara que nunca vai pisar na grama, que dia que vai descobrir que tem placa lá? Já está inscrito nele, não piso em grama. Ele não precisa de lei. Já está na sensibilidade dele. Aí chega lá no meio da grama, vai estar a placa lá, não, aí vai descobrir a lei. Não pise na grama. E alguns vai ter que ter uma taxa de pagamento. É a lei o quê? Cobrada. É a lei do talião. Essa verdade é verdade. Isso mesmo. Estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna. Nenhuma reencarnação não tem um plano de tarefa edificante.
Mesmo mais constrangido, alguém vai chegar no ouvido dele e falar assim, olha, e lembre-se, se você fizer o bem, a coisa melhora. Porque se você continuar com esse comportamento, você só vai encontrar consequências decorrentes das suas escolhas. Tem uma programação ali, ó, foi falado. Se ele vai seguir ou não, né? Aí existem predominâncias diversas. Predominâncias dos instintos, dos automatismos do passado. Eu tenho muito mais força instintiva animal de mim do que humana. Quando eu reencarno muito no reino humano, eu começo a contrabalancear. Quando eu começo a caminhar numa realidade mais espiritualizada de planeta como o nosso, que já tem toda uma espiritualidade estabelecida, conhecida, começa a principiar uma entrada no mundo de princípios espirituais, há um equilíbrio. O espiritual é bebê, Jesus nascendo em nós. O hominal é estabelecido como maturidade, o animal está envelhecendo. Numa transição de predominância das forças que regem a nossa vida. Mas vai mostrar isso quando nós tiver o quê? Encarnados para saber quem que nós estamos seguindo mais, se é o bebê, se é o homem ou se é o homem velho. Na tendência automática do que eu fui animal, na animalidade. Por quê? Se o espiritual é o filho do homem, o homem é filho do animal. É assim? Então toda a minha ação humana instintiva, eu sou o filho do animal. E toda a minha ação racional já é o homem. Toda a ação espiritual é filho do homem. São padrões de campo de desenvolvimento da consciência. Nós estamos começando a desenvolver o campo da consciência espiritual teórica. Porque sabemos tudo, mas ainda vivemos de que forma? Sabemos tudo, pensamos, então pensamento é realidade ou é sutilidade? O que eu faço? É materialidade, é aquilo que eu já consoli e reage muitas vezes impulsivamente, é aquilo que eu já consolidei muito. Aí tem uma hora que eu tenho que parar. O instinto fala assim, vai lá e quebra a cara dele. O bom senso fala assim, não vai não, vamos tentar conversar. E o divino fala assim, perdoa, 70 vezes. Aí a gente fica nessa briga, né? E quem ganha? A maioria das vezes o homem velho. Né? Jesus é o cerne espiritual do desenvolvimento pleno. Ele saía com Pedro e João. Pedro, homem velho, João, homem novo. Aí ele estava andando na praça. Aí o Pedro olhava e falava assim, tem um cara deitado, caído no chão. O homem velho identifica com o quê? Com o problema. O João fala assim, vou lá colocar sentado e ajudar. É o homem novo no ideal de tentar fazer algo diferente naquilo. Não é assim? E Jesus é a representação consolidada desse amor que atinge todos os dois, no propósito de um dia se transformar amorosamente como Cristo. Temos que só observar, o outro chega e faz, né? Isso mesmo. E outros com uma vara para deixar o cara. Você mesmo. Cada um de nós. Agora imagine que Jesus tinha 12 discípulos, representando uma transição de valores num conjunto em que a unidade é a que vai formar. Provavelmente como o 13º elemento da formação consolidadora dos 12, 6 está ligado a padrões emocionais e sentimentais e 6 ligado a padrões racionais. Quem é quem nessa história eu não sei, mas que o João é a síntese do amor nas expressões sentimentais e talvez o Pedro, ou sei lá, né, vai ser a representação da consolidação da expressão, o Tiago, que é os 2 irmãos, né, os 2 irmãos, os 2 mais novos, sei lá, os mais, né, próximos de Jesus ali, representaria a consolidação do elemento racional na conquista dos valores de cada um, representava um potencial de desenvolvimento. Nós temos muito que aprender ainda, gente, a enxergar que nós temos Jesus no cerne de nós mesmos e os 12 discípulos. De vez em quando vem o Pedro manoteia, tira as conclusões, né, assim.
tem aquele. O Pedro é aquele que fala assim, eu vou conseguir, na hora exata falha mesmo e nega. Não é assim? É aquela personalização ainda caracterizada no discípulo que nós trazemos na personificação de Pedro. Porque o apostolado está fora de nós ou dentro de nós? Tem hora que você é o João. Sentimento nobre, ação sensibilizadora, comportamento, né? Aí você fala assim, o João está presente. O discípulo que mais amava. Tem um que o séptico, né? Assim, eu quero saber para crer. É o quê? O top é. Não é assim? Olha os nossos padrões, é isso mesmo. Né? Traidor, interesseiro. Quantas vezes, né, nós estamos num lugar assim, você fala assim, bem que eu poderia aproveitar disso. Esse aí predomina, eu acho. Ué. Cada hora um, ué. Cada hora um. Você organizar esse grupo apostólico dentro do seu é o problema. E seguir os parâmetros do centro, do cerne, do amor, da espiritualidade, do seu processo mais profundo. Esse é difícil. Né? Controlar essa turma não é fácil. Onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada dos valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Então você vê, você tem até os dirigentes da alma que sabem o padrão que você pode atingir. Tem um livro de André Luiz que nós vamos estudar no futuro, que é o E a Vida Continua? Não, Sexo e Destino. Que eles avaliam até o padrão evolutivo de cada um dos personagens. Vai chegar um cara e falar assim, ó, fulano desenvolveu percentual de 20%, Beltrano desenvolveu isso, fulano está em déficit com isso. Você vê, sabem tudo, gente. Na nossa vida. São caridosos para conosco. Quem demonstra na cara aquilo que nós somos é o obsessor. Aí você desengaga fingido. Você não pode nem retrucar. Se você fala assim, que é isso, não sou fingindo, não. Você quer que eu detalhe todos os detalhes? Você quer que eu fale tudo que você foi fingido? Eu estava do seu lado, meu filho. E pode ter certeza, esse que fala assim é o que estava mais te inspirando. Sabe dos detalhes. E o espírito que torna a esfera da carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior. Então você tem uma previsão. Olha, você tem condições de chegar aqui nesse padrão aqui, pelo menos 15%. Você pode ultrapassar? Pode. Eles colocam um potencial de falar assim, você pode chegar muito, não vai ultrapassar demasiadamente aquilo que você é capaz de ultrapassar. Mas tem um percentual que você pode ultrapassar em muito e falar assim, poxa, eu sei. É bater a própria meta, né? Ué. Né? Pelo esforço próprio intensivo. Não é, velho? Teu esforço próprio, o quê? Que é uma dedicação mais afinco, não é assim? Já começa a ser diferente do que só a boa vontade. E olha que a espiritualidade já aceita de pronto a boa vontade. A boa vontade é o princípio nascente de uma transformação interior, em que eu me predisponho a operar no bem. Agora você virar o esforço próprio intensivo é além da boa vontade. Ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para o próximo. Por que ele usou a palavra enterrar? Traduzindo a parábola dos talentos. Veja como é que os caras estudam o evangelho sem que a gente perceba de forma clara. Ali ele está falando o quê? É aquele que enterrou o talento próprio. Porque o talento que nós escondemos não é o talento que nos sobra, é o talento próprio, é o talento mais importante da parábola. O que tem 5 tem ele mais 4, o que tem 3 tem ele mais 2. E o único que tinha o ele falou assim, ó, você só vai fazer o essencial para você. O que eu faço? E qual que é o elemento fomentador para enterrar? O medo.
o inimigo do espírito, que é a força contrária à ação espiritual. Se eu estou com medo, eu paraliso a ação criadora. Então o medo é o anti-espírito, o não ser. Posso classificar de várias formas, porque o medo anula o potencial criativo da criatura, né? Finalzinho, vamos terminar esse parágrafo. Ainda mais débitos para com o próximo. Então olha só, na parábola do talento, o benefício de quem multiplica beneficia a quem? Nos 3, aqueles que são mais próximos de si, os familiares, não é assim? Nos 5 é aquele que beneficia os mais próximos de si, ainda beneficia quem? Os que estão mais distantes, que se tornam próximos, não é assim? Olha só que estudo que eles estão fazendo aqui, ó. A mais os 10 para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades de que lhe foram conferidas. E o que é a parábola do talento, senão conferir talentos ao processo de crescimento espiritual? Então nós voltamos semana que vem nessa parte aqui, ó. A essa altura Alexandre interrompeu-se.